No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 6 e no capítulo número 7, encontramos aí um relato importantíssimo sobre Estevão. Mas quem foi Estevão? Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Foi ele um grande apologista e foi o primeiro mártir da igreja primitiva. A Bíblia não traz muitas informações sobre Estevão. Quem foi sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua cidade natal, sua profissão. Porém, nesses capítulos de número 6 e 7, a Bíblia nos fornece algumas informações importantes sobre Estevão. No capítulo 6, e versículo 5 e o versículo 8, ela nos diz que Estevão era um homem cheio do poder, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No versículo número 8 diz que ele fazia grandes sinais e maravilhas e prodígios. Por conta disso, começou uma disputa. Alguns líderes religiosos de algumas sinagogas começaram a disputar contra Estevão. E não podendo resistir à sabedoria com que Estevão falava, isso está no capítulo 6 e versículo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele falava com uma sabedoria muito grande, com unção muito grande. E eles não podendo resistir, diz a Bíblia no versículo número 11, que eles subornaram pessoas ali. Diz a Bíblia no versículo 12 que aqueles homens incitaram o povo contra Estevão. E ainda diz que levaram ele ao conselho, ou seja, levaram ele ao sinédrio. O sinédrio era um conselho, uma assembleia, uma reunião importante que era feito pela alta cúpula judaica daquele período. E era também uma espécie de tribunal de justiça. A Bíblia nos diz que esses homens levaram Estevão até o sinédrio e acusando ele ali, o seu rosto brilhou como o rosto de um anjo. O capítulo número 7 nos revela algo interessante, o conhecimento que Estevão tinha. Em todo o capítulo 7, desde o versículo 2 até o versículo número 54, nós encontramos ali um lindo discurso de Estevão. Isso prova que ele tem um grande conhecimento das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Ele discorre sobre Moisés, ele discorre sobre José, ele discorre sobre Jacó. E a Bíblia nos mostra, no versículo número 55 até 60, no 55 diz que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou para os céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A Bíblia também nos fornece a informação de que no momento da sua morte, ele foi morto por apedrejamento. Acusaram ele de blasfemar. A Bíblia nos diz lá em Levítico, no capítulo número 24, versículo 16, que o pecado de blasfêmia era a pena capital, o apedrejamento. Porém, a Bíblia nos diz que no momento da sua morte, Estevão, ele perdoa aqueles homens. Ele diz: Pai, não imputes esse pecado. Não considere isso. E tendo dito isso, a Bíblia diz que ele morreu. Estevão foi um grande homem de Deus. Apesar da Bíblia falar pouco sobre Estevão, mas o que a Bíblia nos fala sobre ele é um homem que tem um exemplo a ser seguido, porque foi um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que demonstrou que realmente amava as pessoas, até mesmo aqueles que estavam lhe apedrejando. É isso aí, que Deus abençoe a todos.